Olá amigos, a paz a todos, meu nome é Nildo aqui da oficina Sem Sair de Casa. Então vamos dar início na montagem da máquina de solda. Então aqui no início da montagem eu já vou responder a pergunta do amigo Robertinho Batista. Então ele comenta aqui o seguinte: oi meu amigo, por favor me tire uma dúvida. Eu estou fazendo uma com 2 trapos de micro-ondas, uma soldada em cima da outra, uma com a bobina primária para cima e outra virada para baixo, uma em cima da outra. Você acha que se eu colocar um fio 5 ou 6 milímetros ela vai ficar forte e depois eu vou fazer ela retificada com diodo de alternador? Tá? Então a pergunta dele aqui é sobre a bitola do fio. Tá? Já tem vídeo aí no canal sobre a bitola do fio. Você não tem muita opção na escolha do fio. Tá? O fio, ele é o fio de 3 milímetros de diâmetro, isolado com o viés ou com o cadastro. Tá? Lá na frente, quando eu for bobinar o secundário, eu vou tornar a tocar nesse assunto para os amigos. Sobre a questão que ele falou aqui, que ele colocou uma bobina em cima e a outra embaixo, tá correto. Tá? Aí fica uma bobina virada para baixo e a outra, a bobina de cima virada para baixo e a bobina de baixo virada para cima. Eu vou mostrar aqui para os amigos como é que é feita a montagem. Então aí vai nosso abraço aí para nosso amigo Robertinho Batista. Robertinho Batista Mobili ou Mobili. Tá? Então um abraço aí, obrigado aí por nos acompanhar aí no canal. Então amigos, quando eu vou fazer uma máquina de solda com o transformador de micro-ondas, a primeira coisa que eu procuro é 2 transformadores do maior que tem. Tá? O maior que tem, ele tem essa medida aqui ó, de 10,5 cm. Essa largura dele aqui é 10,5 cm. Esse é o maior que tem. Aí tem essa largura aqui do empilhamento das lâminas. Ele varia entre 7 e 6,5. Se você encontrar o com 7, daí é melhor ainda. Tá? Você vai ter mais massa metálica. Ela vai ficar mais potente, vamos dizer assim, vai esquentar menos um pouco. Tá? Então eu corto também aqui, ó, eu tiro essa tampa aqui, ó. Essa tampa aqui ela sai, ela é só uma soldazinha bem fininha, entendeu? Aqui a profundidade dessa solda não chega nem a 2 milímetros. Aí esse restante aqui, ó. Então essa solda aqui, ó, ela não chega a vir até aqui, ó. Ela não penetra essa parte toda, ela é só facial aqui, ó. Entendeu? Ela é só nessa parte de cima aqui. Então você corta aqui com a esmerilhadeira. Se você não tiver esmerilhadeira, você corta com uma serra. Pois é, você pode cortar com uma serra de um lado e do outro, tá? Depois que você cortar com a serra, aí você pega uma faca resistente, entendeu? Coloca aqui e bate. Você não vai pegar uma chave de fenda e colocar aqui assim, ó, que você pode separar essas lâminas. Aqui são várias lâminas, uma do lado da outra. Você vai pegar uma faca que pegue por completo aqui, ó. Pegue por completo, uma faca resistente, tá? E bate, que é para ele sair. Aí depois que ele sair, você vai tirar essa bobina primária, depois vai tirar a bobina secundária, aí vai pegar essa bobina primária e vai virar ela ao contrário e colocar de volta aqui, tá? Isso aqui tudo eu vou mostrar para vocês quando eu cortar, tá? Agora, se você não tiver o recurso para você abrir, você não quiser abrir, você quiser fazer com ele fechado assim mesmo, aí você vai cortar essa bobina secundária aqui, você vai cortar ela aqui, tirar esse pedaço, tirar esse outro pedaço e esse pedaço que vai ficar aqui dentro, você vai bater com um pedacinho de ferro, aí vai tirar ele e vai ficar só o buraco, para você passar o fio, a quantidade de espira necessária, que é no mínimo 20 em cada transformador. É possível colocar até 22 espiras, se colocar 22 melhor ainda, mas até 20 em cada já fica bom. Então amigo, antes da gente dar continuidade aqui, eu já peço que os amigos vão deixando aí o seu like, tá? Compartilhe com os amigos esse vídeo, tá? Se inscreva no canal, tá? Clique lá no botãozinho, lá no sininho lá, que é para chegar a notificação para você do próximo vídeo que eu postar aí no canal, tá? Então outra observação que a gente tem que tomar também é se o transformador está funcionando, se não está com problema na bobina que a gente vai usar, tá? Se não está com problema nessa bobina aqui. Então um dos testes que eu faço aqui é medir a impedância aqui, a resistência ohmica da bobina. Então a gente pega o multímetro
e faz a medição dessa resistência ômica. Então você vai pegar o multímetro e colocar na escala ômica. Eu vou colocar em 200 ohms aqui, ó. Nessa escala aqui tem esse símbolo aqui, ó, essa ferradurazinha. Você vai colocar aqui em 200 ohms, tá? Coloca aqui nessa escala, aí pega a ponteira do multímetro e coloca aqui, ó, nos terminais da bobina. Ó, coloca nos terminais da bobina. Essa resistência aqui, ó, ela tem que ficar em 1.9, 1.8, tá? 1.7, ela tem que ficar mais ou menos nessa medida aí, ó. Ó, quando você coloca, ela vai estar lá em cima, mais de 2, ó, quando coloca, ó. Quando coloca no terminal, ela vai dar acima de 2 ohms. Aí, ó. Aí ela vem descendo, ó. Aí ela fica aí entre 1.8 e 1.7, tá? Aí isso caracteriza que a bobina tá boa. Você pode usar também uma lâmpada em série, uma lâmpada de 100 watts. E aí essa lâmpada ela não vai ficar com brilho 100%. Ela vai ficar meio brilho. Ela não vai ficar apagada igual o transformador de no break. Outro teste que você pode fazer também é pegar essa bobina secundária aqui, ó. Você vai pegar essa bobina secundária e soltar ela daqui da massa, entendeu? Então, o fio fica soldado aqui na massa, o começo do bobinamento fica soldado aqui na massa. Você solta ele e dá um jeitinho de prender ele no outro fio, ó. Ó, dá um jeitinho de prender ele no outro fio. E você vai medir a resistência ômica também, ó, da bobina, do mesmo jeito que você mediu aqui de baixo, ó. Essa resistência ela é alta, entendeu? Ela chega em torno de 100 ohms, 80 ohms, ela varia por aí. Entendeu? Se ela der essa resistência é porque ela não está em curto, ela está boa, tá? Aí você pode conectar o 220, entendeu? Se o seu transformador for 220, você liga 220. Se ele for 110, você liga em 110. Eu vou ligar ele aqui para os amigos verem. Então olha aí, eu liguei o transformador na tomada, mas eu apliquei o 220 na bobina secundária. Nessa bobina secundária aqui, a bobina que tem mais espira, a bobina do fio fininho. Você não coloca o 220 nessa bobina primária aqui, ó, que vai sair uma tensão muito alta aqui nessa bobina, é perigoso. Então você vai aplicar o 220 na bobina secundária do transformador, na bobina do fio fininho. E você aplicando o 220 nela, na bobina primária tem que sair aqui no multímetro, tem que dar uma tensão aí de 20 volts por aí. 20, 18, 19, 21, por aí, ó. Então vamos embora medir aqui a tensão para ver quanto ficou. Aqui numa posição que dá para os amigos verem. Então saindo aqui no secundário, ó, a tensão que está dando é 21 volts. Então se caracteriza que a bobina primária do transformador que você vai usar para fazer a máquina de solda tá boa, tá? Vamos fazer o teste no outro transformador também. Olha aí, eu liguei o outro transformador também, ó, e a tensão é 21 volts. Então isso quer dizer que os dois transformadores estão bons, tá? Então agora vamos embora fazer o procedimento aí de abrir e tirar as bobinas. Olha aí, amigo, já fiz o corte aqui com a esmerilhadeira, com o disco de corte bem fininho, ó, de um lado e do outro. Aí agora, como eu falei, ó, pegar uma ferramenta que pegue total aqui, ó. Olha, eu sempre uso essa faca velha aqui, ó. Aí coloca ela aqui por completo e bate aqui, que aí se solta. Quando esse aqui se soltar, não precisa você bater do outro lado, basta fazer esse movimento assim que já solta. Tem uma observação que eu sempre faço, é quando você for colocar a esmerilhadeira para começar, você não começa aqui, ó, daqui para cá, você começa aqui, ó, que é para o disco ficar pressionando a lâmina para dentro. Se você começar desse lado aqui, você pode soltar a lâmina para cá, ó. Vou colocar a esmerilhadeira na posição para você olhar, ó. Então olha aí, ó, se você colocar a esmerilhadeira nessa posição, quando o disco rolar, ele vai rolar nessa posição assim, ele vai soltar a lâmina aqui, ó. Então você pega nessa posição aqui, ó. Entendeu? Pega aqui, ó, aí que o disco vai estar pressionando para dentro, ó, tá? Você faz esse começo aqui, aí vira o contrário do transformador, entendeu? Faz do outro lado o outro começo, aí depois que você fez os dois começos, aí você pode vir daqui, ó, que já está começado, e vir cortando, ó, tá? Eu gosto de observar esse detalhe aí para não danificar o transformador. Então agora eu vou abrir para a gente dar continuidade. Viu como é fácil? Aí não precisa bater do outro lado, ó. Basta fazer esse movimento aqui que já sai, ó. Aí, ó. Saiu, ó. Agora tem que tirar essa bobina aqui com cuidado. Às vezes ela sai fácil, às vezes tem uma certa dificuldade.
Vai bater apoiar aqui o transformador nessa parte aqui, ó. Apoiar aqui numa moça aí, você vai criar um recurso aí para ficar apoiado. Então olha aí, amigo, o recurso que eu uso aqui, ó. Prendi o transformador na moça, coloquei 2 pedacinhos de madeira aqui para ele não descer, entendeu? O transformador não descer. Então, para você não correr o risco de danificar o primário, que você vai reaproveitar ele, você já pode bater direto aqui no secundário, que não tem problema, você não vai aproveitar ele, tá? Isso aqui vai para sucata. Aí você bate direto desse aqui, que ele empurra o primário, que não pode ser danificado. Entendeu? Já bate aqui com a madeira e vai saindo os dois juntos. Olha aí, ó. A bobina primária já saiu, ó. Sem ser danificada, ó. Agora eu vou tirar ela daqui para me tirar a bobina secundária. Olha aí, ó. Saiu a bobina primária sem danificar nada. Aí agora é tirar o restante lá, fazer a limpeza e colocar ela de volta. Pronto, amigo, tá feita a limpeza aqui no transformador. Então, antes de eu colocar as bobinas na posição correta, que eu vou montar a máquina, eu quero dar mais uma dica para os amigos aqui, ó. Então vamos fazer um exemplo que você tirou a bobina secundária cortando, entendeu? Vamos dar um exemplo como se você tivesse cortado ela aqui, lá no lugar, como se você tivesse cortado aqui, como eu falei no começo do vídeo, e tirado ela batendo aqui. Entendeu? Você não abriu aqui como eu abri. Você não abriu aqui. Tá? O transformador continuou fechado. Então você tirou a bobina secundária e a primária ficou aqui no lugar. E ficou só o espaço para você passar o fio. Tá? Então como montar o transformador desse jeito? Então você vai ter que pegar um dos dois transformador e virar ele o contrário assim, ó. E colocar em cima do outro, ó. Tá? Ele vai ser montado assim, ó. Um em cima do outro, mas virado assim, ó. Aí você pode observar, ó, que a bobina ficou uma de frente para a outra, ó. Ó, essa aqui está apontando para baixo e essa aqui está apontando para cima. Aí você pode prender aqui, ó, entendeu? Com a solda mesmo. Depois que você montar a máquina, você pode prender aqui com a solda, tá? E passar 20 ou 22 espiras de cada transformador e ligar em série, entendeu? Você pode fazer dessa forma. Essa chapa aqui que ficou em cima, você pode tirar ela, entendeu? Você pode tirar essa chapa dessa peça aqui, ó. Você pode tirar essa chapa, então pode cortar aqui para ficar um acabamento bom, entendeu? Para que esse acabamento fique igual esse acabamento aqui, ó, entendeu? Essa tampa aqui, ela tá presa aqui no lugar, um exemplo, como se você não tivesse tirado ela. Aí você vai cortar ela aqui para ficar um acabamento bonitinho, tá? Então você que não abriu o transformador, não tirou a bobina primária do lugar, você não mexeu nela e vai querer montar o transformador um em cima do outro, você vai pegar e virar ele assim, ó. Tá aqui nessa posição, você vai virar ele assim, ó. Aí a bobina primária vai ficar uma de frente para a outra do jeito que vai ser, do jeito que eu vou montar. Olha, ó. Aí você pode fazer a máquina de solda assim que fica boa também. Se você não quiser passar pelo trabalho de abrir como eu abri aqui. Tá? Agora vamos embora botar ela na posição que vai ficar. Então aqui do jeito que eu vou montar, eu vou tirar a bobina primária, ó, na posição que ela estava, e vou virar ela ao contrário. Eu vou colocar de volta no lugar, só que ela vai lá para baixo. Ela vai ficar aqui, ó. Tanto em um transformador como no outro. Tá? Vou fazer isso agora e já mostrei para os amigos. Pronto, amigo. Então já coloquei as bobinas na posição que elas vão ficar, ó. Pode observar que os terminais eles estão apontando para cima, ó. Todos os dois terminais estão apontando para cima, ó. Aí você vai pegar e colocar o transformador em cima do outro, ó. Dessa forma, ó. Vai ser montado dessa forma. Só que você vai fazer isso depois que você colocar a bobina secundária aqui, tá? Aí você vai colocar
o outro, um trafo um em cima do outro. Não vai precisar usar as tampas, não vai precisar usar isso aqui, tá? Aí depois que você coloca as bobinas no lugar, entendeu? É um processo também que você vai colocando devagarzinho e tal, é apertado. Aí você vai conferir se não danificou o isolamento. Esse isolante aqui, ó, ele pode ter ferido e o fio pode estar triscando na carcaça. Se isso acontecer, você vai ter que tirar de volta e colocar outro isolante. Aí você vai conferir se não está tendo contato da bobina com o ferro. Fazer a continuidade aqui, ó. Você vai fazer o teste de continuidade. A bobina tem continuidade, ó, tá normal. Aí você vai fazer esse teste com a massa, ó. Não pode dar continuidade. Se der continuidade é porque o fio da bobina está triscando na massa, está triscando no ferro. Não pode, ó. Não está triscando. Vamos ver o outro. Ó, a bobina tem continuidade, ó. A bobina está normal. E com o ferro não tem continuidade. Então, amigos, está feito o procedimento da primeira parte da máquina de solda. Está preparado aqui os trafos já. Agora nós vamos preparar a bobina secundária. Tá? Nós vamos preparar a bobina secundária. Preparar fio, tudinho, para a gente montar o secundário da máquina de solda. Então a gente vai fechar esse vídeo por aqui. Tá? Já respondendo a pergunta do amigo lá. E a gente pede para você deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhe com os amigos. Espero o próximo vídeo do secundário da máquina, para vocês ir aprendendo um pouco mais sobre a montagem da máquina de solda com transformador de micro-ondas. E eu agradeço e fique na paz.